Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar pela aparição de Trefontane, lá em Roma. Nossa Senhora se manifesta como a Virgem da Revelação, e ela aparece para um protestante adventista, chamado Bruno. O Bruno, ele era casado, casou-se com 23 anos e fez uma viagem à Espanha. E lá na Espanha, ele acabou fazendo amizade com um alemão que era adventista e que acabou colocando na cabeça dele aquelas ideias do protestantismo. E ao retornar para a Itália, ele voltou trazendo no coração o desejo de matar o Santo Padre. Né? O desejo dele era, além de divulgar as teorias adventistas, ele também tinha o desejo de matar o Santo Padre, o Papa. Só que a sua esposa, claro, católica, não abandonou sua fé, uma mulher de convicção. Né? Às vezes nós vemos aí homens e mulheres que acabam abandonando a igreja porque o marido pediu, porque a esposa pediu. Ah, não, para fazer a vontade do namorado, da esposa, eu mudei de religião. Não, tenha a sua convicção. Se teu companheiro decidiu virar a cabeça, problema dele, né? Você deve ter sua convicção da sua fé. Se você abandona a igreja para fazer a vontade de namorado ou de namorada, é sinal de que você não tinha convicção alguma da sua religião. E a esposa do Bruno, permaneceu firme na sua fé, e ele chegou a destruir as imagens dos santos que tinha em casa, aquela velha história, né? Os chamados quebra-santos. Quebrou o crucifixo, fez tudo aquilo que um protestante fanático costuma fazer. E no dia 12 de abril de 1947, o Bruno saiu com os seus filhos para a praça ali de Trefontane. Essa praça ali em Roma onde aconteceu, segundo a lenda, né, um milagre. Quando a cabeça de São Paulo foi cortada, quando o apóstolo foi decapitado, a cabeça dele bateu em 3 lugares e em cada lugar brotou uma fonte. Isso é uma lenda contada pelos italianos, pelos romanos. E naquela praça das 3 fontes, o Bruno foi com os seus filhos passear, e ele aproveitou para escrever uma conferência onde ele iria provar, né, segundo as suas teorias, que Nossa Senhora não era virgem, não era imaculada e nem era assunta ao céu. Ele estava fazendo esse texto para provar às pessoas que a Virgem Maria não era virgem, não era imaculada e nem tinha sido elevada ao céu em corpo e alma. E durante a escrita dessa conferência, os seus filhos desapareceram. E o Bruno, desesperado, saiu à procura das crianças e acabou encontrando os filhos dentro de uma gruta abandonada. E as crianças estavam em êxtase, olhando para um lugar e apontando, dizendo: que bela senhora, que bela senhora. E o Bruno não entendeu nada, mas num determinado momento, aquela bela senhora que as crianças estavam vendo, ele também passou a ver. Era a própria Virgem Maria. E naquele dia, Nossa Senhora deu a seguinte mensagem: eu sou a Virgem da Revelação. Ela aparece com a Bíblia na mão, né? Eu sou a Virgem da Revelação. Tu me perseguiste, agora basta. Entra na Santa Grei. O Deus prometido é e fica imutável. As 9 sextas-feiras ao Sagrado Coração que fizeste, forçado pelo amor de tua fiel esposa, antes que tu tomasse definitivamente a estrada do erro, te salvaram. Ou seja, nessa primeira mensagem de Nossa Senhora ao Bruno, nós temos coisas interessantíssimas, né? Primeiro ela diz: eu sou a Virgem da Revelação.
Ou seja, eu sou a virgem que está descrita na Bíblia. Ou seja, ele estava usando a Bíblia para falar contra a Virgem Maria e ela aparece com a Bíblia na mão dizendo: eu sou a virgem da revelação. E diz: tu me perseguiste, agora basta, entra na Santa Grey. A Santa Grey que Nossa Senhora fala é a Igreja Católica. Ou seja, ela diz: basta, volta para o rebanho de Cristo. Aí cai por terra todo aquele discurso, né? Não, tudo é a Igreja de Jesus, tudo é a Igreja de Cristo, o que importa é a unidade. Não, a Igreja de Cristo é uma só. É claro que existe o diálogo com as outras igrejas, o chamado ecumenismo, mas ecumenismo não é equiparar as igrejas, equiparar as religiões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ecumenismo é apenas um diálogo, né, nos pontos que são comuns entre as igrejas. Mas a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, isso aí não precisa repetir, porque já foi afirmado durante 2000 anos. Se alguém disser o contrário, está fora da doutrina. E ela diz também: o Deus prometido é e fica imutável, ou seja, Deus não muda. Deus não diz uma coisa hoje para dizer outra amanhã. O que Deus disse no passado continua sendo verdade hoje. Deus, ele é imutável. E diz também que as 9 sextas-feiras que ele fez, forçado pela esposa, ao Sagrado Coração de Jesus, antes que ele tomasse a estrada do erro, o salvou. Ou seja, aquela devoção que normalmente as pessoas do apostolado da oração fazem, né? As 9 primeiras sextas-feiras ao Sagrado Coração de Jesus, que foi pedido por Jesus Cristo, aquela devoção foi pedida por Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque. E ele fez aquela devoção forçado pela esposa, sem vontade, mas esta oração feita sem vontade o ajudou, ou seja, o socorreu. Às vezes nós temos o costume de achar que Deus só ouve nossa oração quando nós estamos naquele momento de êxtase, naquele momento de louvor, de fervor, que nós estamos sentindo Deus. Não. Deus escuta a nossa oração sempre que ela é feita. Ou seja, às vezes nós estamos com sono, cansado, mas estamos ali rezando, aquela oração é válida. Claro que nós devemos colocar nossa concentração o máximo possível, mas aqui nesta mensagem nós vemos que até uma oração feita contra a vontade da pessoa serviu para alguma coisa. E a partir deste dia, o Bruno ele se converte, abandona o protestantismo, volta para a Igreja de Jesus e se torna um missionário católico. Desiste de matar o Papa e se encontra com o Santo Padre da época, né? Que era o Papa Pio XII. E o Papa Pio XII acreditou nas palavras do Bruno. Por quê? Porque antes desse encontro com o Bruno, ele já tinha recebido uma mensagem de outra confidente da Virgem Maria, que dizia que um protestante estava tentando matar o Santo Padre. Então, quando o Bruno vai até ele e conta a sua história, ele acaba se lembrando do aviso que tinha recebido anos atrás. Então, é um fato interessante. Este santuário, alguns papas já visitaram, e até hoje quem vai lá em Roma procura o Santuário da Virgem da Revelação. A outra aparição que eu quero conversar com vocês é a da irmã Adélia, aqui no Brasil, lá em Pernambuco, também reconhecida pela diocese local. Na época, 2 crianças, né? E 2 meninas. Nossa Senhora aparece com o menino Jesus nos braços, e o bispo daquela diocese pediu a um padre que fosse acompanhar o fenômeno. Era o padre José Kerli. E esse padre alemão tem uma ideia, né? Ele diz assim: essas 2 meninas são da roça, analfabetas. Então, eu vou fazer perguntas em alemão e em latim. E se elas derem a resposta correta, né, então elas estão vendo alguma coisa. Ou seja, o padre ele preparou uma entrevista para Nossa Senhora. E ele fez perguntas em alemão, em latim, ou seja, 2 línguas que aquelas crianças não conheciam, e perguntou a elas: eu posso fazer perguntas da Virgem Maria?
Elas disseram: pode. E todas as perguntas que ele fez, em latim e em alemão, as meninas respondiam no português, é claro, respondiam corretamente. Então isso fez com que o padre Kelly acreditasse que aquelas meninas estavam tendo uma experiência sobrenatural, porque não era possível, é claro, que aquelas duas meninas do interior respondessem perguntas em alemão, em latim, duas línguas que elas não conheciam. Só que as perguntas são bastante interessantes. Vejam bem, ele pergunta, vou ler em português: a imagem é uma alma ou é Nossa Senhora? E a resposta é: sou a mãe do céu. Depois ele pergunta em latim: tu és mater divina graciae? Ou seja, tu és a mãe da divina graça? Ela responde: sim. Qual é o nome do menino que tens nos braços? Ela responde: Jesus. Por que estás aqui? Foi Jesus que me enviou, foi Jesus que me colocou. Né? E o padre pergunta: para quê? A resposta: para dizer que hão de chegar tempos sérios. Essa aparição foi ali na década de 30. O padre pergunta: então esta aparição é uma repetição de La Salette, ou seja, La Salette na França? E ela responde: sim, ou seja, é uma repetição de La Salette. O padre pergunta: o comunismo virá ao Brasil? E a resposta: sim. Os padres e os bispos vão sofrer muito? E a resposta: sim. O padre pergunta: nas capitais? Sim. No interior, no sertão? E ela diz: não. Graças a Deus que eu estou no interior. Né? E ele pergunta: será como na Espanha? A resposta é: quase. Que devemos fazer para evitar esse castigo? E a resposta de Nossa Senhora: rezar muito e fazer penitência. Rezar muito e fazer penitência. Quer que diga isto ao senhor bispo? Sim, ou seja, vocês estão vendo que tudo de Nossa Senhora está direcionada à igreja. Né? Está sempre ligado a um sacerdote ou a um bispo, porque ela, sendo mãe da igreja, ela quer que os sacerdotes acompanhem, né, todo o fenômeno que gira em torno dela. Depois ele faz outra. Tem várias perguntas, mas não vou aqui falar todas. Ele diz assim: dê-nos a sua bênção. E aí uma das videntes disse: a santa está nos abençoando. Depois ele disse assim: que quer do povo? E ela repete: que reze e faça penitência. Por que apareceu aqui e não em Pesqueira? Ela responde: Deus assim o quis. O padre pergunta: está satisfeita comigo? A resposta de Nossa Senhora: sim. Quer que o povo venha rezar aqui? Quero. E aí vem outra pergunta: também os amancebados? Vou explicar aqui esse termo, porque muitas pessoas podem não entender. Amancebados são os chamados amaziados, ou seja, pessoas que vivem juntos, mas não se casaram. Né? Também os amancebados, e a resposta de Nossa Senhora: não. Repito: quer que o povo venha rezar aqui, ou seja, no lugar da aparição? Ela responde: quero. E a pergunta: também os amancebados? E Nossa Senhora diz: não. Aí eu acredito que se fosse hoje, isso foi na década de 30, mas se fosse hoje, Nossa Senhora seria chamada de intolerante, de não ter amor no coração, de não ter caridade, de não praticar misericórdia, e aquela conversa mole que a gente já sabe, né? Mas Nossa Senhora é mãe da verdade e ela quer alertar os seus filhos sobre a realidade do pecado. Ou seja, ela quis, com essa resposta, ela quis dizer que quem estava amancebado, ou seja, quem estava morando juntos sem o sacramento do matrimônio, não estava na graça de Deus e por isso não poderiam se aproximar do lugar onde ela estava, do lugar da aparição. Isso me faz lembrar também de um fato que aconteceu com Maria Milza, já fiz uma catequese aqui sobre ela, que Maria Milza foi convidada por um casal a almoçar na casa deles, um casal que estava recém-chegado em Itaberaba,
E ela foi na casa desse casal, e no momento do almoço ela foi fazer uma oração, e ela disse: mãezinha está muito triste, mãezinha não quer se aproximar da mesa, porque vocês não são casados na igreja. E aí aquele casal tomou aquele susto, né? Ficou assustado porque eles não tinham dito a ninguém. Eles tinham acabado de chegar em Itaberaba, não falaram da situação deles para ninguém. E no momento da oração, Maria Milda fala: mãezinha não quer se aproximar da mesa porque vocês não são casados na igreja. Ou seja, a seriedade de Nossa Senhora em relação aos sacramentos. Hoje que a gente não liga mais para isso, né? Tudo à toa, a gente vê e acha tudo normal, mas o céu não acha nada normal. O céu é sério, né? As coisas de Deus são sérias. Outra pergunta sobre o comunismo, né? O padre perguntou: a igreja será vencida? Nossa Senhora disse: não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ele perguntou: seu filho, ou seja, seu filho Jesus, está satisfeito comigo? E no momento da pergunta, a menina diz: olha, veja as mãozinhas do menino. Ele está sorrindo muito e estendendo as mãos para o Senhor. Ou seja, quando ele pergunta: seu filho Jesus está satisfeito comigo? Então a criança vê que, a menina vê que o menino Jesus que estava no colo da Virgem Maria começa a sorrir e balançar as mãos na direção do Padre. Ou seja, como quem diz assim: eu estou satisfeito com o teu sacerdócio, estou satisfeito com a tua missão. Então, são fatos que muitas vezes as pessoas não conhecem porque não são ditos, né? Fenômenos bonitos, histórias belas que aconteceram aqui no nosso Brasil, mas que as pessoas não conhecem porque não é falado isso, né? Porque muitas pessoas dizem: isso é bobagem, isso é besteira, não se pode dar crédito a essas coisas. Mas as coisas de Deus são simples, né? Deus se manifesta nas coisas simples. A Alicia está perguntando de quais aparições o senhor fala. Eu estou falando da aparição de Nossa Senhora das Graças em Pesqueira, Pernambuco, né? Lá em Simbres. Estou falando as aparições, a irmã Adélia. A irmã Adélia faleceu recentemente, inclusive o padre Paulo Ricardo ele fez uma catequese muito bonita a respeito das aparições à irmã Adélia. E eu estou aqui com o livro O Diário do Silêncio, que conta toda a história desse fenômeno. Foi escrito pela Ana Lígia Lira. Ana Lígia, uma amiga lá de Pernambuco, e ela escreveu esse livro contando a história, O Diário do Silêncio. Pesquisou bastante os diários da irmã Adélia, do padre José Kerle, e fez essa obra maravilhosa, e eu indico a vocês que possam adquirir. É só pesquisar aí, né, na internet, O Diário do Silêncio, você pode encontrar. Outro livro também interessante é da editora Paulus, do padre Ernesto Roman, que é o livro Aparições de Nossa Senhora, Suas Mensagens e Milagres. O padre Ernesto Roman é um especialista nessas questões de aparição de Nossa Senhora. Você pode também adquiri-lo, porque é um livro muito interessante. É claro que existem outros livros sobre esse assunto, mas eu não vou ficar aqui apresentando livros agora não. Existem também fatos das aparições de Fátima que muita gente não conhece. Um dia eu vou tentar também selecionar alguns fatos interessantes para poder falar aqui. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe. Quando terminaram a aparição de Nossa Senhora, a maçonaria portuguesa foi até o lugar da aparição, arrancou a azinheira onde Nossa Senhora apareceu, pegou todos os objetos religiosos que estavam lá no lugar da aparição, as imagens, as velas, o dinheiro que o povo deixava, e levaram para Lisboa. E lá em Lisboa, eles fizeram uma exposição sacrílega, né? Ou seja, uma exposição ridicularizando as aparições de Fátima. Então, esse é um fato que quase ninguém sabe, mas que está documentado. Então, é isso que eu tenho para falar a vocês hoje. Eu não vou demorar na catequese como ontem. Ontem foi 1 hora e quase 1 hora e 30 minutos de catequese, mas hoje eu vou ser mais breve, até porque eu estou com um pouco de sono. Hoje o dia foi muito cansativo e
Espero que vocês tenham gostado. Se eu encontrar a folha que eu prometi, eu gravarei uma nova catequese a respeito disso, tá certo? Então, que Deus possa te abençoar, abençoar todos que estavam aí assistindo. Muita gente, não tem como ler a mensagem de todo mundo, mas agora, quando finalizar a catequese, eu vou parar e vou ler tudo isso que vocês escreveram, tá certo? Deus possa te abençoar e te guardar no coração imaculado de Maria. Forte abraço para todos.